Bom, agora falando do tema, né, de hoje, que é a questão da maldição, daquilo que tenta permanecer de geração para geração. O senhor tem aí algum texto que o senhor queria trazer, pastor Guerra? Sim. Nós temos aqui Gálatas 3, de 13 a 14, né, que fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. A maldição não é um princípio da lei. Ela é estabelecida por Deus anteriormente à lei, no início da humanidade, quando o homem pecou. Está lá em Gênesis 3. Moisés apenas oficializou, através da lei dada por Deus, o princípio de maldição. Êxodo 20. Maldição é uma autorização dada ao diabo por uma pessoa ou alguém que tem autoridade sobre ela, podendo lhe causar dano. Podem ser dadas, sendo passadas de geração a geração, alcançando toda a linhagem familiar. As maldições podem afetar tantas pessoas individualmente, como também famílias, igrejas, cidades, estados, regiões geográficas e até nações. Quer dizer, maldição em linhas gerais seria, vamos dizer assim, um sofrimento vindo pela desobediência ou pela quebra de princípio de Deus. É a consequência. Alguém quebrou esse princípio ou princípios da palavra de Deus, e principalmente se essa pessoa está investida de autoridade sobre os descendentes, no caso o homem, né, ou a mulher também, abre essa porta de legalidade para que as outras gerações venham ser afetadas por aquela decisão, por aquela escolha errada. Muita gente tem, quando se fala de maldição, muita gente tem uma certa superstição, né, que pensa assim, se fulano falar, porque fulano não é uma pessoa muito boa, mas se falar que vai acontecer alguma coisa ruim contra mim e tal, a pessoa já morre de medo e tem até certo medo, receio de pronunciar o nome da pessoa, e até isso acontece muito com Satanás. As pessoas têm medo de pronunciar o nome de Satanás porque acham que o nome sendo dito já está atraindo maldição, né? Exatamente. E aí a pessoa vive debaixo de um julgo, de um medo, né? Que não permite que ela avance, e aí automaticamente ela vai atrair maldição para ela, porque ela está se sujeitando ao condicionamento de coisas das trevas, né? O próprio ser humano, ele cria um medo. Antigamente você não podia falar em câncer, né? A pessoa falava assim, fulano está com aquela doença. Fulano tem aquela doença, então não citava, né? Não citava a medo de doença. citar. E a questão foi colocada na mente das pessoas assim, e que o diabo não existe. Muitas pessoas colocam assim, o inferno é aqui mesmo. Né? E tenta desmentir a própria palavra, né? Que é clara sobre isso. Então a questão assim, aí a pessoa vem, fulano jogou praga, eu vou ficar com medo de fulano, porque fulano é praguento, não sei o que lá. Então tem gente até rotulada, né? Uma questão de ser praguento, não mexe com fulano, não, que ele joga praga, isso pega, não sei o que lá e tal. E a pessoa tem medo daquela pessoa. Tem gente que não mexe mesmo, né? Mas nós temos que ver que o nome de Jesus, ele quebra qualquer praguento e qualquer praga. A maldição existe, vale dizer isso aqui. Com certeza. Né? E uma dúvida que surgiu da nossa telespectadora Mônica, do Rio de Janeiro, ela pergunta se existe maldição hereditária. O que nós podemos dizer para ela? Olha, quando nós olhamos o contexto de maldição, nós temos que entender que maldição ela é um princípio que foi estabelecido por Deus. É a herança, vamos dizer assim, uma herança espiritual que não é uma herança de bênção e que nós recebemos por causa de pactos ou quebra de alianças feitas pelos nossos antepassados. No caso, quando nós pensamos em maldição hereditária, nós temos algumas heranças que nós recebemos, inclusive através do nosso DNA. Então, se a gente excluir, né, vou abominar a ideia de maldição hereditária, quantas pessoas nascem e já nascem com alguma anomalia ou com alguma doença, alguma síndrome, e que é consequência de pessoas ou
do erro dos seus pais. Não, e a gente poderia até acrescentar aqui também a questão do próprio pecado original, porque todo ser humano já tem no seu DNA a tendência ao pecado, né? Por exemplo, a pessoa, qualquer ser humano, se não for governado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode matar, roubar, pode mentir, qualquer ser humano. Isso é uma maldição vinda da desobediência lá atrás. Exatamente. Quando a gente olha, Jean, a forma como Deus criou o homem e estabeleceu o princípio de reprodução, né? O que ele fez? Ele estabeleceu Adão como o pai de todos os outros seres humanos. Adão, ele estava sobre Adão uma autoridade, a autoridade daquele que ia gerar, né? Então, ele tinha a autoridade paternal. E é uma coisa muito interessante, porque a gente conecta isso com a própria questão da paternidade e da orfandade, que a gente tem falado desde a semana passada. O propósito de Deus com Adão foi que Adão gerasse filhos para Deus, à imagem e semelhança de Deus, conforme Adão tinha a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, né? Quando Adão pecou, o princípio da maldição já se estabelece porque a partir do pecado de Adão, todos os homens nasceram em pecado e com a característica do pecado. Quer dizer, a forma original já criou um defeito, todo mundo que for criado ali já sai com aquele defeito. Então, se a gente tiver que abolir plenamente o conceito de maldição hereditária, nós temos que abolir, inclusive, a nossa natureza pecaminosa. Porque nós herdamos do nosso pai essa natureza pecaminosa. O que não é possível fazer é abolir então, se nós a não questão podemos do pecado abolir, original. Entendeu? Então, não podemos, simplesmente porque não gostamos da expressão, né, riscar esse termo e falar que ele não existe. Porque esse é um princípio que foi estabelecido e é dentro desse princípio que nós fomos gerados. Agora, é óbvio... Por isso que entra Jesus nessa história. É isso que eu ia dizer. É óbvio que você não precisa viver debaixo de maldição pro resto da vida, né? Exatamente. Por isso que o texto que o pastor Guerra leu a respeito de Gálatas, que, ou seja, Jesus se fez maldito, ou seja, quebrando ali toda a maldição sobre as nossas vidas. E aí eu já vou falar aqui, porque normalmente as pessoas dizem assim, então tem alguma coisa errada, porque tem um texto da Bíblia que fala, né, que, ou seja, que tudo já passou e agora tudo se fez novo. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. E é verdade. E aí, em Cristo Jesus, todas essas coisas se fizeram novas. Mas eu preciso me apropriar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Né? Se toda a maldição estava sobre ele e através das suas pisaduras, diz o texto, eu sou sarado, então eu tenho que me apropriar dessa verdade. Quer dizer, se todas as maldições estavam sobre a cruz, para ficar longe delas eu preciso passar pelo caminho da cruz. Não tem como, não tem a sombra da cruz, não tem jeito. O problema é que as pessoas, elas querem que a maldição esteja sobre a cruz, mas elas querem fazer um outro caminho, né? Então deixa a maldição na cruz e eu vou para o outro lado da cruz. Uma rota alternativa. O outro lado. Alternativa não tem jeito, né? Aí tem que seguir realmente, porque muitas vezes a maldição ela vem de geração. Eu lembro de um pastor que ele falou que ele esteve na África, numa família, e ele quebrou uma maldição da família, que tinha 400 anos que essa maldição estava na família. Então naquele dia ele quebrou aquela maldição ali, aquele demônio sumiu. Havia uma legalidade na família que ela foi passando de geração para geração. E muitas vezes essa legalidade está aberta dentro da família. A gente pega a pessoa na área de cura interior, a gente vê uma legalidade que está trazendo, que foi aberta onde bem lá atrás, na geração, e que veio família. E ninguém quebrou isso. Então o diabo se encontra no direito daquela legalidade e ele vai cobrando aquilo. Então aquilo tem que parar, você entendeu? Tem que parar. Como o pastor já falou, não é só a questão da família, é a questão até de nação, né? Existem maldições que são governamentais. A gente pega o caso do Brasil, por exemplo, tem gente que para pensar e fica assim, por que no Brasil nós temos esse problema com corrupção e etc e tal? É porque o negócio está sendo plantado aqui há muitos anos, né? E precisa ter alguém que se levante
realmente para parar o processo, né? Ou como a expressão que o pastor Guerra usou, quebrar o processo de maldição. Agora, para se quebrar o processo de maldição, tem um caminho a se fazer. Tem vamos dizer assim, não vou chamar de ritual, porque ritual fica um negócio meio supersticioso, né? Exatamente. Mas existe um processo de renúncia, inclusive, renúncia, né? exatamente. Porque... Você vê a colonização do país, por exemplo. Veio de Portugal. O que eles fizeram em Portugal? Esvaziaram as cadeias lá e mandaram para cá. Você entendeu? Então, assim, mandou muita gente, né? Veio muita gente boa, mas veio também gente que eles tiraram para lá. Então, essas pessoas trouxeram maldição para o país. Entendeu? Então, né, isso é história. Não é a história que diz que... Quando a fato não há argumento. Não há argumento, não é isso? Então, mandaram. Então, eu creio, sim, que foram aberturas que tiveram para entrar. Né? Veio rei, veio rainha, veio um monte de... Mas veio ladrão também, Mas veio também, veio você bandido. entendeu? E nisso aí foram abrindo as, né, as legalidades. É por isso que a Bíblia fala que pelo primeiro Adão o pecado e a morte entrou no mundo. Mas pelo segundo Adão vem a vida, vem o perdão, a salvação. Então nós temos que pegar o segundo Adão para quebrar a maldição. O segundo Adão, de que se passagem aqui, é Jesus. Jesus, não é? Para quebrar a maldição. Então por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Né? Porque todo o peso, todo o jugo, todas as enfermidades, todas as maldições estavam sobre ele. Né? Para quê? Porque através das suas pisaduras nós sejamos o quê? Sarados, restaurados, libertos. E aí você está pensando assim, eu sei que tem pessoas lá assistindo, estão pensando assim, mas eu já aceitei a Cristo. E aí eu tenho que quebrar a maldição na minha vida? Se Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, uma vez que eu aceitei Jesus, então está tudo resolvido. Eu não preciso confessar, não preciso renunciar, porque está resolvido. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, por que ainda você pratica aqueles pecados que você praticava antes? Por que aquelas coisas que antes de conhecer o Senhor Jesus, eles voltaram a te oprimir, a te pressionar? Por que você está praticando coisas, conhecendo o Senhor Jesus, que você via no seu pai, que você via no seu avô, que você via no seu bisavô, na sua bisavó, enfim, etc. Né? Nós entendemos de maldição, são aquelas coisas que elas se repetem, atitudes, enfim,